Olá, essa é a resolução da questão 17 do ENAD 2005. A questão fala para considerarmos a pirâmide OABCD de altura OA e cuja base é o paralelogramo ABCD. Considere também o prisma apoiado sobre a base da pirâmide e cujos vértices superiores são os pontos médios das arestas concorrentes no vértice O. Represente por V1 o volume da pirâmide OABCD e por V2 o volume do prisma. A respeito dessa situação, um estudante do ensino médio escreveu o seguinte: a razão V2 sobre V1 independe de a base da pirâmide OABCD ser um retângulo ou um paralelogramo qualquer, porque OAB é um triângulo retângulo. Com relação ao que foi escrito pelo estudante, é correto afirmar que as duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira. A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda é falsa. A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda é verdadeira. Ambas as asserções são proposições falsas. Para que possamos resolver essa questão, vamos então ao GeoGebra. A pirâmide em questão. Na questão ele dizia que essa pirâmide poderia ter uma base com um paralelogramo qualquer, ou um retângulo. Nós desenhamos aqui com uma base como um retângulo e a gente vai poder generalizar também para um outro paralelogramo. No enunciado, a gente tinha a informação de que a gente tem a pirâmide OABCD, né? E a gente tem um prisma que está apoiado sobre a base dessa pirâmide, no qual os vértices desse prisma, né? 4 vértices desse prisma, são os pontos médios das arestas laterais da pirâmide. Então, no caso, eu tenho lá o M1, que é ponto médio de OA, OB, M2 é ponto médio de OB, M3 é ponto médio de OC e M4 é ponto médio de OD, ok? Uma outra informação importante, e aí nós desenhamos inclusive o OA justamente no eixo, é que OA é a altura, né? Então essa pirâmide, ela tem essa aresta lateral aqui perpendicularmente à base, certo? Bem, uma informação importante, né? A gente pode olhar para qualquer face lateral, não só a face que é um triângulo retângulo, que isso aqui é uma informação importante, porque ele vai dizer aqui na proposição que OAB é um triângulo retângulo. Realmente, OAB é um triângulo retângulo. Mas nós vamos ver se é por conta disso que a razão, né? Nós vamos verificar se essa proposição também de V2 sobre V1, se ela é verdadeira. Então, OAB é triângulo retângulo, é verdadeiro. A gente tem que verificar se V2 sobre V1 é verdadeiro. E a outra informação é saber se a primeira proposição é verdadeira, porque a segunda é verdadeira, né? Então, ela só pode ser verdadeira a primeira, porque o triângulo OAB é retângulo, né? Então, a gente vai ver se tem algum tipo de relação. Para que a gente possa relacionar o volume desses dois sólidos, nós estamos falando de pirâmide com o prisma, né? Não são figuras semelhantes, com certeza, mas a gente consegue perceber alguma relação a partir do momento que a escolha desses vértices são os pontos médios, né? Se a gente for observar, o fato de M3 e M4 aqui serem pontos médios, o que nós temos aqui, com certeza, é um segmento que é paralelo ao AB, que está aqui embaixo, AB. E a gente sabe que ele é base média. Então, a gente já consegue perceber que M1, M2, ele vale a metade dessa aresta, né? Desculpa aqui que nós estamos no M3 e M4. Aqui o M2, M3 também é base média, então ele vai valer metade dessa aresta.
O M1, M2 também é base média. Então, M1, M2 vale metade dessa aresta. E M2, M4 também vale a metade dessa aresta, né? Então, é base média. Então, quando a gente visualiza esse retângulo que está aqui, né? Então, o desenho está meio tortinho, mas a gente vê que, na verdade, o que nós temos aqui, né? E essa diagonal aqui ajuda, essa aresta lateral ajuda como diagonal para a gente verificar que a gente tem aqui duas figuras que são semelhantes. A razão linear de semelhança é 1/2, né? Mas em relação à área, né? Então, se a gente olhar a base desse prisma e a base da pirâmide, eles representam um retângulo aqui que são semelhantes, são retângulos semelhantes. E aí, portanto, a gente consegue perceber que a razão entre as bases é de 1/4, né? Que a gente já viu isso em relação à área. Se a razão de semelhança de elementos lineares é 1/2, a razão entre as áreas das bases, né, as áreas, vão ser esse k ao quadrado. Então, no caso, vai ser 1/4. Isso aqui está muito claro, né? Porque observe que ele vai ocupar 1, 2, 3 e 4. Tá certo? Bem, então essa é uma primeira questão que a gente já vai poder trabalhar em cima deles, né? Então, o fato de M1, M2, M2, M3, M3, M4 e M4, M1 serem bases médias, eu consigo perceber que as bases são figuras semelhantes de razão 1/2, ok? Então, as áreas, né, têm razão 1/4. Outra coisa, sendo M1 ponto médio de OA, significa que a altura do prisma vale a metade da altura da pirâmide. Então, a gente consegue observar mais outra relação que está aqui, ok? Então, com isso, a gente tem condição de seguir, né, voltar lá no sketchbook para a gente tentar resolver essa questão. Então, a primeira questão é a gente entender, né? Essa aqui a gente já sabe que é uma proposição verdadeira, porque o AB é realmente um triângulo retângulo. A razão entre V2 e V1 independe da base da pirâmide ou ABCD ser um retângulo ou um paralelogramo qualquer. Voltando aqui no GeoGebra, a gente consegue perceber, se eu tivesse aqui com um paralelogramo qualquer, e com certeza isso aqui seria ponto médio, eu conseguiria um paralelogramo qualquer aqui semelhante ao outro, tá? Então, a gente consegue ver que essa relação da base, nós vamos ver a relação do volume, mas a relação entre as bases, ela vai acontecer, seja para o retângulo ou para o paralelogramo. Considere a pirâmide OABCD de altura OA. Eu vou chamar a altura da pirâmide, né, de H, e ela vale OA, ok? A base é o paralelogramo ABCD, então eu vou chamar de base maior, né? Eu vou chamar de base 1, é a base do paralelogramo, que é justamente a área do polígono ABCD, tá? Então, lembrando que a notação de área pode ser escrita assim, quando eu quero escrever a área do polígono ABCD, eu coloco entre parênteses, tá? Então, essa B1 vai ser a área do polígono ABCD, tá? Considere também o prisma apoiado sobre a base da pirâmide, cujos vértices superiores são os pontos médios das arestas concorrentes no vértice O, tá? Então, a gente tem aqui um prisma. Como a gente viu que OA é a altura da pirâmide, então tem um pontinho aqui atrás que a gente chamou de M1, né? Então, eu vou chamar de Hzinho a medida de M1A, tá? Hzinho é a medida de M1A. A base, né? Eu vou chamar a base do meu... Vou chamar de base 2.
a base do meu prisma, e eu vou considerar a área daqui, né? Porque a área da base aqui de baixo é a mesma área daqui de cima, como a gente denominou aqui, vai ser a área de M1, M2, M3, M4, tá certo? E aí ele fala que represente por V1 o volume da pirâmide OABCD, tá? O volume de uma pirâmide, a gente sabe que é 1/3 da área da base vezes a sua altura, tá? No caso, o volume do prisma é dado por base vezes altura, ok? Bem, independente da gente ter um paralelogramo ou um retângulo, um paralelogramo qualquer ou um retângulo, a gente viu que M1, M2, M3, M4, ele é semelhante, né, independente disso ser um retângulo ou um paralelogramo qualquer, M1, M2, M3, M4 é semelhante ao polígono da base da pirâmide, que é o ABCD, certo? Se eles são semelhantes, existe uma razão de semelhança, e a gente viu que a razão de semelhança K é igual a 1/2. Qualquer medida linear de 1 vale, né, do prisma, vale 1/2 desculpa, a razão de semelhança aqui em relação à base, né? Esse K é 1/2. Então, qualquer elemento linear na base do prisma vale 1/2 do elemento linear do polígono ABCD, tá certo? Então, K é igual a 1/2. Então, o que acontece é que a gente poderia calcular tranquilamente, mas a gente já tem esse conhecimento que a razão entre B2 e B1, K ao quadrado. E, portanto, 1/2 ao quadrado, que é igual a 1/4. Ok? Então, essa é a relação entre as bases. Isso quer dizer que B2 vale 1/4 de B1, tá? Então, B2 vale 1/4 de B1. Bem, como nós queremos a relação entre V2 e V1, né? A gente sabe que V2 é B2 vezes Hzinho dividido por 1/3 de B1 vezes Hzão, né? Então, vamos lá. Eu vou reescrever, isso fica como 3 vezes B2 vezes H sobre B1 vezes Hzão, tá? Vou substituir, vai ficar 3 vezes B2, a gente viu que vale 1/4 de B1, então vou 3 vezes 1/4 de B1 vezes 1/2 de Hzão, porque o Hzinho vale 1/2 de H. Que multiplica B1 vezes H, né? Então, eu tenho B1 vezes H como fator comum, né, no numerador e denominador, então vou dividir o B1 dividindo por H, a gente chega, né, vou continuar aqui, que essa relação V2, V1, essa relação V2, V1 vai ficar igual a 3 dividido por 4 vezes 2. Então, a gente tem que essa razão é de 3/8, ok? Bem, essa razão 3/8, ela vai dar sempre 3/8, independentemente da base ser retângulo ou paralelogramo, porque a gente vai observar que as bases vão ser sempre semelhantes, né? Seja ela um retângulo ou um paralelogramo qualquer, ok? Então, a gente volta aqui e a gente chega. Essa razão independe da base da pirâmide ser retângulo ou paralelogramo qualquer? Isso aqui é verdadeiro, certo? A gente já viu que o OAB também é um triângulo retângulo.
Então, as duas proposições são verdadeiras, mas nós vimos que isso daqui independe dessa daqui. Então, vamos lá. Com relação ao que foi escrito pelo estudante, é correto afirmar. As duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira, tá? Isso é falso, porque a segunda não justifica a primeira. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira. Então, as duas proposições são verdadeiras, mas a segunda não é justificativa. Verdadeiro. A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda é falsa. Então, isso aqui é falso, porque as duas são verdadeiras. A primeira asserção, proposição é falsa e a segunda é verdadeira. Também é falso e nenhuma das duas são falsas. Então, a única resposta correta é exatamente a letra B. Tá certo?